Olá, bom dia a toda a família Palpites e Prognósticos, como estão todos? Espero que bem, neste sábado, dia 10 de outubro, de setembro, já estava à frente, de setembro de 2022. Temos hoje aqui muitos jogos neste sábado, para variar. Os sábados costumam ser sempre ricos em quantidade. No entanto, escolhi aqui apenas alguns jogos que já analisei previamente para falar convosco e dar a minha leitura. Portanto, depois no final teremos aqui o bilhete, ou até aqui a meio do vídeo, como sugestão. Já deixei as apostas no canal Telegram, completamente gratuito. Podem aceder aqui no link da descrição ao canal, ok? Lá no Telegram, e terão vários bilhetes. Ali também podem tirar as vossas ideias. E daqui vai sair um outro bilhete que também irei lá partilhar após a edição deste vídeo. Meus caros, vamos já aqui à Bundesliga, não vamos perder mais tempo. E temos hoje o grande Bayern de Munique contra o Stuttgart. Nem vou falar muito neste jogo. Claro que o Bayern de Munique a jogar em casa é bem superior ao Stuttgart. O Stuttgart está em 13º, o Bayern em terceiro classificado e vai querer vencer em sua casa, pois vem aqui de 2 empates e quer de facto ir para o seu lugar, que costuma ser o primeiro lugar. Portanto, vitória do Bayern e possivelmente mais de 2 golos na partida, 2 golos e meio, ok? Portanto, Bayern a vencer e mais de 2 golos e meio. Em questão do mercado de golos, julgo que pode haver 3 golos. A vitória do Bayern também em pré-life é o mais assertivo para já em pré-life, ok? Portanto, a opinião dada aqui no Bayern de Stuttgart. Depois temos aqui o Leipzig contra o Dortmund. O Dortmund, atenção aqui com estas baixas. O Leipzig a jogar em casa. Dortmund em segundo classificado com 12 pontos. 8 golos marcados, 4 sofridos. O Leipzig 6 golos marcados, 9 sofridos. O último jogo perdeu por 4-0 contra o Frankfurt. Já o Dortmund no último jogo jogou em casa e ganhou contra o Hoffenheim por 1-0 e aqui assim também por 1. Aqui teve uma derrota por 3-2 contra o Bremen, mas aqui também vitórias do Dortmund. No entanto, aqui verifica-se que o over 1,5 sucede em quase, aqui, portanto em 5 sucedeu em apenas uma, aqui 2 na derrota. Portanto, tem apenas 2. Portanto, o mercado de golos, assim, um pouco arriscado. No entanto, se olharmos aqui para o Leipzig, aqui levou 4 batatas. Aqui ganha por 2. Aqui perde por 2-1. Portanto, nos jogos do Leipzig há sempre o over 1,5. Portanto, aposto aqui mais na vitória do Dortmund. Dupla chance, vitória ou empate e mais de 1,5 golos para poderem juntar a um bilhete nesta partida. Podemos ir a outra. Agora viajamos até Espanha. Escolhi este jogo. Este jogo, o espanhol contra o Sevilha. Portanto, o Sevilha vem aqui de alguns jogos menos positivos. Nos últimos 5 não ganhou nenhum, apenas empatou 1. Os outros 3 foi derrotado, sendo que o último jogo foi frente ao Barcelona e levou 3 batatinhas. Depois temos aqui o espanhol, que também não teve assim um início muito bom. Aqui um empate. Depois aqui uma derrota contra o Rayo Vallecano por 2-0. Aqui perde 3-1 contra o Real Madrid. E aqui finalmente vence em Bilbao. Portanto, um excelente resultado contra o Espanhol. Um excelente resultado para o Atlético de Bilbao. Golos marcados em 4 jogos tem 5. Apenas sofreu 1, portanto marca um golo por jogo, é a média. O espanhol marca 4 e sofre mais de um golo por partida, é a média. Portanto, over 1,5. E aqui, muito honestamente, com o espanhol a jogar em casa, e a odds estava interessante. O espanhol ganha ou empate, dupla chance. Estava uma odd de 1,50, 1,55. Muito boa para ganhar este Sevilha. Aqui nas informações de jogo estão 2 de cada lado lesionados e aqui em dúvida o Thomas. Portanto, uma dupla hipótese para o espanhol ganhar ou empatar me parece ser de valor neste jogo, na minha opinião. Aqui agora na França o PSG, pois vai jogar contra o Brest.
claramente favoritíssimo, portanto aqui nem vou enrolar. PSG tem 24 golos marcados em 6 jogos, ok? 24 golos marcados em 6 jogos. Vem de dois últimos jogos de vitórias 3-0 contra o Toulouse e 3-0 contra o Nantes. Já o Brest vem aqui nos últimos 3 jogos uma derrota por 7-0 contra o Montpellier, uma derrota por 3-1 contra o Rennes e aqui o último jogo contra o Strasbourg empatou a uma bola a jogar em casa. Portanto, o PSG aqui all over 2,5 para juntar um bilhete. Vitória do PSG e mais de 1,5 golo também pode ser uma hipótese mais safe para juntarem a um bilhete. Quem é mais confiante, talvez um handicap, PSG ganhar por 1 golo ou mais, portanto poderá ser aqui em pré-live as leituras. Portanto, eu sempre faço aqui as leituras pré-live. Claro, quem vai para depois ao jogo em live deve ver, portanto, como o jogo decorre e aí tomar as suas ações de entradas ou não no jogo. Em pré-live, obviamente, PSG ganhar por 2 golos ou 2 golos e meio de diferença é bem provável, segundo os dados que nós temos e a informação que nós dispomos do que já se passou, ok? Ora, agora aqui vamos à Itália, temos aqui 3 jogos, o Napoli contra o Spezia, campeonato italiano um pouco mais renhido. No entanto, aqui o Napoli vai enfrentar um Spezia com 6 baixas. No entanto, o Napoli também tem aqui. Se olharmos para a classificação, o Napoli está muito bem, em segundo classificado, só atrás ali do Atalanta por 2 pontos, com os mesmos jogos. O Spezia está em 14º, sendo que ganhou apenas uma vez nos últimos 5 jogos e teve 2 vitórias e 2 empates. Já o Napoli nunca perdeu, tem 2 empates. Vitória aqui 5-2 Napoli contra o Verona. Aqui Napoli ganha o Monza por 4-0. Aqui é um empate contra a Fiorentina. Aqui um empate contra o Lecce. E aqui uma vitória contra a Lazio a jogar fora. Portanto, está muito bem encaminhada. Golos também me parece ser algo interessante nesta partida, porque com 12 golos marcados, de facto, embora que aquele score ali de golos ali só num jogo foi bastante interessante, logo para aumentar aqui 5-0, 5-2, deu logo aqui um belo boom, e depois aqui 4 também logo um belo boom para juntar aqui estes 12 golos. Mas pronto, é uma ótima, tem tido um ótimo poder ofensivo. Julgo que hoje também poderá acontecer, se quiserem um golo e meio, mais de 1 golo e meio na partida, ou vitória do Napoli, me parecem ser as melhores entradas pré-live para este jogo. Agora aqui Inter de Milão contra o Torino. Torino com estas 4 baixas aqui, o Inter de Milão a jogar em casa. Inter, na minha opinião, apesar de estar aqui com menos 1 ponto que o Torino, é ligeiramente favorito. No entanto, o Torino ganhou 1-0 contra o Lecce no último jogo. Anteriormente tinha aqui uma derrota por 3-1 contra o Atalanta, portanto o primeiro classificado. O Inter de Milão já está diferente. No último jogo, em vez de ganhar, perdeu, e perdeu por 3-1. Uma grande surpresa. Portanto, aqui o Milan... surpresa, isto é sempre um derby. É sempre lá um derby de Milão, e então não direi surpresa. É um jogo sempre difícil de analisar. Portanto, uma partida com 5 golos. E aqui na última vitória do Inter de Milão houve 4 golos. Portanto, um over 2,5 para pré-live para um bilhete me parece também ter valor. Se o jogo for um pouco mais tático, talvez a vitória do Inter com dupla hipótese, Inter ganha ou empata, e mais de 1 golo e meio. Me parece a mim ser a melhor opção. Depois aqui Sampdoria para fechar a Itália, Sampdoria contra o AC Milan. Portanto, o AC Milan vem da vitória bem. Ora, aqui o AC Milan, portanto, vai aqui jogar contra a Sampdoria. Este jogo aqui engasguei-me um pouco, porque sinceramente não tinha visto o pré-live, apesar de eu ter escolhido, não cheguei a analisar.
E como vos digo, o Campeonato de Itália é sempre um campeonato com algumas surpresas, ainda para mais nesta fase aqui inicial, conforme podemos aqui ver. Portanto, vou aqui falar dos últimos 3 jogos da Sampdoria. Uma derrota por 2-0 frente ao Atalanta, um empate a 0 golos e um empate 1-1. Portanto, mesmo Sampdoria jogando em casa, empata com o Lazio. Já o Milan vem aqui de uma vitória por 1-0 contra o Sampdoria na última vez que se encontraram. Aqui, portanto, a vantagem realmente vai para o Milão. O Milão com mais vitórias do que a equipa da Sampdoria. Portanto, a Sampdoria venceu aqui por 2 vezes, o AC Milan venceu por 3. Portanto, também estão ali bem igualados. Se vermos aqui o AC Milan a jogar fora, também ainda não perdeu nos últimos 5 jogos. Portanto, para mim, neste jogo, obviamente, AC Milan ganha ou empata em mais de 1,5 para juntar um bilhete, para sermos aqui mais safes. Haver 2 golos na partida me parece que poderá acontecer com facilidade, e mais para o lado do Milão, portanto um empate ou a vitória do Milão. Portanto, se quiserem dupla chance, me parece aqui neste jogo a melhor opção. Mas é como vos digo, não estou com tanta confiança aqui neste jogo. Campeonato de Itália é sempre um campeonato onde pode haver surpresas. Mas olhando, portanto, para os dados estatísticos, últimos 5 jogos, 3 derrotas do Sampdoria e 2 empates, portanto não tem sequer uma vitória. É pá, para um Milão que depois vem daqui. Era este jogo que ainda há pouco não me aparecia ali. Este jogo não me aparecia ali e nem me aparece aqui. Milão. Não sei o que é que se passa. Total, é isto. Milão. Portanto, o Milan ao ganhar aqui contra o Inter no derby, parece-me a mim que vai de facto dar uma força extra em termos de ânimo para o Milão realmente tentar fazer aqui mais uma vitória, não é? Mas como vai visitar, mantemos ali a dupla hipótese. Milão ganha ou empata e mais de 1,5 gols me parece que também possa ocorrer com facilidade. Ora, passamos agora aqui ao próximo jogo. Vamos aqui para Portugal, temos o Famalicão Benfica. Bom, aqui de ressaltar que o Benfica vai jogar na terça-feira, portanto o jogo é hoje sábado, portanto vai ter o domingo e a segunda-feira para descansar, apenas 2 dias. Portanto aqui o que é que devemos ter atenção? Portanto, a estas ausências e a possíveis também alterações do plantel principal devido ao jogo da Champions. Poderá acontecer, poderá não acontecer, mas isso tem sempre uma influência enorme, apesar de que ainda assim julgo que o Benfica, mesmo alterando algumas peças no plantel para fazer descansar para o jogo de terça-feira na Champions League, tem toda a vantagem para a live em relação ao Famalicão, ok? Mas por vezes estas equipas crescem mais perante os 3 grandes, Benfica, Porto e Sporting, tem a tendência a crescer mais, e então tudo também pode acontecer. Por isso é que eu digo, quem for para live poderá aí ver sim, se vê um Benfica com o plantel, com o 11 inicial que costuma jogar e com uma atitude realmente de querer ganhar o jogo, Benfica é obviamente favoritíssimo, e aqui também aponto para mais de 2,5 golos. Mais 2,5 golos, Benfica a vencer. Ou então, se quiserem ser mais chefes para juntar o outro bilhete, já sabem, dupla hipótese, Benfica ganha ou empata, e talvez o mais 2,5, para quem quiser ser mais safe ainda, meta apenas 1,5, mas a vitória aqui do Benfica parece-me a mim bem possível. Portanto também estava ao modo de 1,40, julgo eu, agora não sei se já alterou, ainda não vi, mas já há horas atrás estava a 1,40, portanto quem quiser aproveitar, aliás tenho aqui as odds de algumas casas, pois 1,43 por exemplo, era o que estavam a dar para o Benfica, me parece também razoável. Mercado de golos também, mais de 2,5, ou então a dupla hipótese, Benfica vence ou empata e mais de 1,5 gol, para quem quiser não arriscar tanto. Vamos então aqui agora ao próximo jogo, o Sporting contra o Portimonense. Sporting será outro que irá jogar a Liga dos Campeões.
Eu disse que o Benfica jogava terça-feira, mas não, o Benfica joga na quarta-feira. O Sporting sim vai jogar na terça-feira a Liga dos Campeões. Tem aqui um Portimonense, portanto o Sporting à partida é favorito. No entanto, há de ressaltar que o Sporting nos últimos 5 jogos para o campeonato empatou uma, perdeu 2 e venceu apenas 2 jogos, sendo que o último jogo até venceu fora contra o Estoril. Portimonense está melhor, tem apenas uma derrota e depois venceu os 4 jogos. E reparem, aqui assim houve aqui 3 golos, aqui mais 3, aqui já houve um só e aqui um só. Vamos olhar aqui para os golos do Sporting nos últimos jogos, 2 golos aqui, na derrota também 2 golos, aqui 3 golos também na derrota contra o Porto, aqui 3, portanto, aqui 3-3 dá 6 golos. Portanto, aqui golos parece-me que pode bem ocorrer, golos aqui nesta partida, mais 2,5, até talvez aqui o ambas a marcar. Enfim, são 2 possibilidades pré-live que poderão bem ocorrer. Mais seguro, over 1,5 para juntar a um bilhete, isso parece-me certo. Golo no primeiro tempo também poderá ocorrer, o golo no primeiro tempo, mas o mais safe, 1,5, mais acima de 1,5 golos, me parece o melhor. Depois temos o Porto Chaves, portanto o Chaves que veio aqui de uma época, portanto nos últimos, nos jogos que fez para a Liga, portanto, do Portugal, está com um bom score, está em sétimo, tem 8 pontos em 5 jogos. Teve no primeiro jogo, sim, logo uma derrota a jogar em casa, mas depois recuperou, ganhou ao Marítimo, depois teve um empate contra o Vizela, aqui assim já teve uma vitória contra o Sporting, um dos candidatos ao título, portanto, e foi ganhar a Lisboa, portanto, na casa em Alvalade, no estádio do Sporting. Portanto, um resultado aqui espetacular para o Desportivo de Chaves. E depois no último jogo foi empatar em casa, em Chaves, portanto, contra o Rio Ave. É assim, eu julgo que aqui o Futebol Clube Porto, e vindo agora deste tombo que foi jogar em Madrid e perder nos descontos no último minuto da eliminatória, pode ter deitado um pouco, portanto, o ego abaixo e ter sido um pouco, portanto, uma desilusão para os jogadores terem perdido naquele último minuto depois de terem conseguido o empate contra o Atlético de Madrid. Portanto, aqueles últimos minutos foram de loucos, com 3 golos, mas o Futebol Clube Porto, pronto, demonstra sempre que quando vem de um momento menos mau costuma responder logo, com uma boa exibição e até com golos. Portanto, Porto é favorito, sem dúvida nenhuma, e para mim aqui também mais de 2 golos e meio poderá bem acontecer. Porto vai jogar também na terça-feira, portanto, para a Liga dos Campeões. Não sei como é que vai ser a postura deles com apenas 2 dias para descansar para esse jogo, mas julgo que aqui o Futebol Clube Porto a vencer e mais de 1 golo e meio é de valor para ser adicionado a um bilhete, ok? Portanto, acredito aqui na vitória do Futebol Clube do Porto. Por hoje ficamos com estes jogos. Já estou aqui com a lista de alguns jogos na Liga dos Campeões para a fase de grupos em análise. Ainda é cedo, não é? Contacto também o Porto agora teve aqui lesões no último jogo. Agora aqui contra o Atlético de Madrid. Mas pronto, vamos nos focar aqui hoje, no sábado. E para mim foi esta a leitura. Vou aqui fazer o bilhete. Aliás, o bilhete até já fiz, já está no Telegram. Hoje não vou então aqui se calhar colocar o bilhete. Eu às vezes tenho um pouco de, como é que eu ia dizer, não é receio, mas tenho um pouco assim aquele feeling que as pessoas estão aqui mais só pelo bilhete. Por vezes é bom darem uma olhada, perceberem que o bilhete, sim, ele está com a intenção de acertar, mas está toda uma análise por trás do bilhete, ok? Portanto, até vou deixá-lo, mas gostava que vocês fossem, portanto, mais de encontro ao que se falou aqui e façam a vossa própria análise e daqui tirem algumas ideias para fazerem os vossos bilhetes. No entanto, eu vou deixar então a sugestão como prometi. Vou deixar aqui um bilhete. Agora mesmo no final do vídeo vou deixar aqui um bilhete para este sábado, a ver se conseguimos fazer mais um green
e depois vou lançá-lo também no Telegram. Hoje temos lá algumas apostas, é gratuito, basta seguires aí no link da descrição, está lá o grupo Telegram. Estamos lá à tua espera com mais e mais apostas. Então vou deixar agora aqui o bilhete, fiquem atentos. Ora, aqui temos então o nosso bilhete, a aposta já está aceita. Portanto, aqui na 88 Stars podem ter acesso ao link promocional e código promocional também no link da descrição do vídeo. Esta casa 88 Stars ou também outras casas que temos patrocínio, estão lá os links promocionais, ok? Portanto, tem aqui os links e os códigos promocionais das casas de apostas que patrocinamos. Ora, aqui este bilhete foi feito aqui na 88 Stars, dá um modo de 1.991. Escolhemos então o Famalicão contra o Benfica, total acima de 2 golos, portanto tem que haver 3 golos na partida. Se houver 2 golos é devolvida. A 1.30 juntámos o jogo do Futebol Clube Porto contra o Desportivo de Chaves, com também 2 golos na partida. A 1.18. Somámos aqui com o Napoli contra o Spezia, a vitória do Napoli. Portanto, modo de 1.99. Grau de risco de 1 a 10, talvez 5. Talvez 5, ok? Analisem. Não estou de modo nenhum a dizer para seguirem esta aposta. É apenas a minha sugestão e vai ser colocada lá no canal Telegram, onde também tens o link na descrição. É verem a descrição, têm lá links porreiros para poderem seguir. Daqui da minha parte um forte abraço. Espero sobretudo poder-vos ajudar hoje e que tenham muitos gringos. E até uma próxima aqui pelo YouTube e também lá no Telegram, onde estarei sempre diariamente. Um grande abraço.